Era uma dessas noites onde o ar parece parar, onde cada segundo carrega o peso de todas as escolhas que já fizemos. As luzes amareladas do restaurante piscavam suavemente sobre as mesas da calçada, e o movimento constante da cidade criava uma sinfonia caótica de buzinas, vozes e passos apressados. Benjamin ajeitou o nó da gravata enquanto esperava sua sobremesa, os olhos vagando distraídos pela multidão que passava sem parar, cada pessoa perdida em seu próprio mundo, em suas próprias batalhas invisíveis. Ele estava acostumado com aquele cenário. Aos 38 anos, havia construído um império do zero, transformando uma ideia simples em uma empresa que hoje empregava milhares de pessoas. Reuniões intermináveis, contratos milionários, jantares de negócios em restaurantes caros como aquele, tudo havia se tornado parte de uma rotina que ele executava com precisão mecânica. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia um vazio que o dinheiro não conseguia preencher, uma solidão que nem mesmo o sucesso conseguia disfarçar. Foi então que ela apareceu. Primeiro, Benjamin notou os pés descalços, sujos de poeira e feridos. Depois, o vestido azul desbotado, rasgado na barra, manchado por incontáveis dias nas ruas. Ela segurava a mão de um menino pequeno, seus dedos entrelaçados aos dele, com uma força protetora que parecia ser a única coisa que os mantinha de pé. Com a outra mão, sustentava a barriga arredondada, 6 meses de gravidez evidente sob o tecido gasto. Seus cabelos castanhos estavam desgrenhados, mas havia algo em seus olhos que Benjamin não conseguia desviar o olhar. Uma dignidade ferida, uma força que se recusava a desaparecer mesmo diante do abismo. Clarice parou ao lado da mesa dele, hesitante. O menino, que devia ter uns 4 anos, olhava para o prato de Benjamin com aquela fome que vai além do estômago, que mora nos ossos e na alma. Ela engoliu em seco, reunindo toda a coragem que ainda restava em seu corpo exausto. Senhor, sua voz saiu baixa, quase um sussurro envergonhado. Sobrou algo para dar ao meu filho? Me perdoe por estar pedindo isso. É que ele sente muita fome. O tempo congelou. Benjamin sentiu algo se partir dentro do peito, uma fissura que se abriu em camadas de indiferença cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Ele olhou para a mulher, para o menino, para a barriga que carregava outra vida. Viu neles algo que havia esquecido que existia, uma humanidade crua e desesperada que nenhum relatório financeiro jamais mostraria. Por favor, Benjamin disse, levantando-se imediatamente e puxando 2 cadeiras. Sentem-se aqui. Vou pagar algo para vocês comerem. Clarice piscou, incrédula. Lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos, mas ela as segurou com força. Não podia desmoronar ali, não na frente do filho. Senhor, eu não queria incomodar. Vocês não estão incomodando. Benjamin interrompeu suavemente. Por favor, sentem. O menino olhou para a mãe, esperando permissão. Clarice assentiu, e ambos se sentaram nas cadeiras com uma delicadeza de quem não tem certeza se aquilo é real ou apenas mais um sonho cruel. Benjamin chamou o garçom e pediu pratos fartos, sucos, pão quente, tudo o que podia imaginar que 2 pessoas com fome devorariam. Enquanto esperavam, um silêncio constrangido pairou sobre a mesa. Benjamin não sabia o que dizer. Havia passado tanto tempo em salas de reunião, negociando com executivos e investidores, mas ali, diante daquela mulher e daquela criança, todas as palavras pareciam inadequadas. Como você se chama? Ele finalmente perguntou. Clarice, ela respondeu, a voz ainda trêmula. E este é o Miguel. O menino acenou timidamente, os olhos ainda fixos na mesa, aguardando a comida que parecia uma miragem distante. Há quanto tempo vocês estão nas ruas? Clarice abaixou a cabeça. A pergunta era simples, mas a resposta carregava o peso de 1000 tragédias pessoais. 8 meses. Eu perdi meu emprego na padaria quando descobri que estava grávida. Meu senhorio não teve paciência.
Disse que não queria crianças chorando no prédio dele. Tentei ficar com minha irmã por um tempo, mas ela também estava passando dificuldades. Não quis ser um fardo. Benjamin escutou cada palavra como se fosse um soco no estômago. Ele vivia em um apartamento de 200 metros quadrados no melhor bairro da cidade, com quartos vazios que nunca eram usados, enquanto aquela mulher e seu filho dormiam nas ruas. A comida chegou, e Miguel devorou o primeiro pedaço de pão como se fosse a última coisa que comeria na vida. Clarice comeu devagar, mais preocupada em garantir que o filho estivesse satisfeito. Benjamin observava em silêncio seu próprio prato intocado. "Onde está o pai deles?" ele perguntou, imediatamente se arrependendo da pergunta quando viu o rosto de Clarice se fechar. "Ele foi embora quando soube da segunda gravidez", ela disse, a voz agora mais firme, carregada de uma raiva antiga. Disse que não queria ser amarrado por responsabilidades. Miguel tinha 2 anos. Fiquei sozinha desde então. Benjamin assentiu, sentindo uma vergonha estranha por fazer parte de um mundo onde homens podiam simplesmente abandonar suas famílias sem consequências reais. "Sinto muito." "Não precisa", Clarice disse, limpando a boca de Miguel com a mão. "Eu escolhi ficar com eles. Escolhi lutar. Só não imaginei que seria tão difícil." Houve uma pausa longa, quebrada apenas pelo som de talheres e copos ao redor. As pessoas nas outras mesas continuavam suas conversas banais, alheias ao momento que se desenrolava ali. Benjamin sentiu algo mudando dentro dele, uma consciência incômoda de que sua vida havia se tornado pequena apesar de toda a grandeza aparente. "Vocês têm onde dormir hoje à noite?" ele perguntou. Clarice hesitou. A verdade era que não tinham. Havia um viaduto a alguns quarteirões dali onde costumavam se abrigar, dividindo o espaço com outros moradores de rua, mas ela não queria admitir isso. Não queria parecer mais desesperada do que já parecia. "Vamos dar um jeito", ela disse, tentando soar confiante. Benjamin não acreditou. Ele viu a mentira gentil, o orgulho ferido tentando se manter de pé. "Escuta, eu tenho um quarto vago no meu apartamento. Nada extravagante, mas é limpo e seguro. Vocês podem ficar lá hoje à noite. Amanhã a gente resolve o resto." Clarice olhou para ele com uma mistura de choque e desconfiança. Ela havia aprendido nas ruas que bondade gratuita quase sempre vinha com um preço escondido. "Por que você está fazendo isso?" Era uma pergunta justa. Benjamin nem sabia a resposta. Talvez fosse culpa. Talvez fosse solidão. Talvez fosse apenas a necessidade de fazer algo que realmente importasse, algo que não envolvesse planilhas e lucros. "Porque vocês precisam", ele disse simplesmente. "E porque eu posso ajudar." Clarice mordeu o lábio, lágrimas finalmente escapando. Miguel, percebendo a emoção da mãe, segurou sua mão com força. "Mamãe, está tudo bem?" "Sim, meu amor", ela sussurrou, beijando a testa dele. "Está tudo bem." Benjamin pagou a conta e os levou até seu carro, um sedã preto discreto que contrastava violentamente com a situação deles. Durante o trajeto, Miguel adormeceu no banco de trás, exausto. Clarice olhava pela janela, vendo a cidade de uma perspectiva diferente, de dentro de um carro aquecido e não das calçadas frias. O apartamento de Benjamin era exatamente como Clarice imaginava, amplo, moderno, impecável. Cada móvel parecia ter sido escolhido por um designer, cada quadro na parede valia provavelmente mais do que ela ganhava em um ano de trabalho. Era um mundo completamente distante do dela, um universo paralelo onde pessoas como ela não existiam. "O quarto é por aqui", Benjamin disse, guiando-os por um corredor longo. Ele abriu a porta de um quarto simples, mas confortável, com uma cama de casal e um banheiro privativo. "Sintam-se em casa. Se precisarem de algo, meu quarto é no fim do corredor." Clarice colocou Miguel na cama, cobrindo-o com o cobertor macio. O menino nem se mexeu, perdido em um sono profundo.
Ela voltou para a sala, onde Benjamin estava parado, as mãos nos bolsos, claramente sem saber o que fazer com a situação. Obrigada, ela disse, e dessa vez sua voz carregava uma gratidão que ia além das palavras. Você não imagina o que isso significa. Não precisa agradecer, Benjamin respondeu. Descanse. Amanhã a gente conversa. Clarice voltou para o quarto, fechou a porta e, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar de alívio. Ela deslizou pela porta até o chão, as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer dentro dela. Vamos ficar bem. Ela sussurrou para a vida que crescia. Eu prometo que vamos ficar bem. Naquela noite, enquanto Clarice e Miguel dormiam em segurança pela primeira vez em muito tempo, Benjamin ficou acordado na sala, olhando pela janela para a cidade iluminada. Ele pensava em como a vida era estranha, como um encontro fortuito na calçada de um restaurante poderia mudar tudo. Não sabia ainda, mas aquela decisão simples de oferecer uma refeição acabara de alterar o curso de 2 vidas para sempre. Na manhã seguinte, Benjamin acordou cedo, preparou café e esperou. Quando Clarice saiu do quarto, carregando Miguel ainda sonolento nos braços, ela encontrou a mesa posta com frutas, pães, queijos, sucos. Era um café da manhã simples para Benjamin, mas para ela era um banquete digno de reis. Bom dia, ele disse, servindo o café. Dormiram bem? Melhor do que em muito tempo, Clarice admitiu, sentando-se à mesa. Miguel imediatamente pegou uma banana e começou a descascar, seus olhos brilhando com a fartura. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, até que Benjamin finalmente disse o que havia pensado a noite toda. Clarice, eu sei que acabamos de nos conhecer, e você tem todo o direito de me achar louco, mas eu quero te fazer uma proposta. Ela parou de comer, o coração acelerando. Que tipo de proposta? Fique aqui, não só hoje, mas pelo tempo que precisar. Até você se estabilizar, encontrar um emprego, ter o bebê. Este apartamento é grande demais para mim sozinho. Eu passo a maior parte do dia no escritório de qualquer forma. Você e as crianças podem ficar no quarto de hóspedes, sem compromisso, sem pressão, apenas até você conseguir se reerguer. Clarice ficou em choque. Era generosidade demais, bondade demais para ser real. Eu não posso aceitar isso. Você nem me conhece. Por que faria algo assim? Benjamin suspirou, procurando as palavras certas. Porque eu passei os últimos 10 anos construindo uma empresa, acumulando dinheiro, comprando coisas que não preciso. E ontem à noite, quando vi você e o Miguel, percebi que nada disso importa se não puder fazer diferença na vida de alguém. Deixe-me fazer isso, por favor. Lágrimas corriam pelo rosto de Clarice novamente. Ela olhou para Miguel, que comia alegremente, alheio à conversa dos adultos. Pensou no bebê em sua barriga, nos meses difíceis que estavam por vir. Pensou em todas as noites frias, em todos os dias sem comida, em todo o medo que carregava. Está bem, ela finalmente disse, a voz trêmula. Mas eu vou trabalhar. Vou ajudar com o que puder. Limpeza, cozinha, qualquer coisa. Não quero ser uma carga. Você não é uma carga, Benjamin disse firmemente. Mas se quiser ajudar, eu aceito. Só cuide de você e das crianças primeiro. E assim começou uma convivência improvável. Clarice e Miguel se instalaram no quarto de hóspedes, transformando aquele espaço impessoal em um pequeno lar. Ela limpava o apartamento durante o dia, preparava jantares simples que Benjamin comia com gratidão genuína. Miguel, aos poucos, foi saindo de sua casca tímida, explorando o apartamento com curiosidade infantil, fazendo perguntas que Benjamin respondia com paciência surpreendente. Semanas se passaram e aquele arranjo temporário começou a parecer menos estranho. Benjamin descobriu que gostava de voltar para casa e encontrar vida ali, risadas de criança, cheiro de comida. Clarice descobriu que, pela primeira vez em anos, podia respirar sem o peso constante do medo. Uma tarde, enquanto Benjamin trabalhava em casa, Miguel se aproximou dele com um livro de colorir. Tio Benjamin, você pode pintar comigo?
Benjamin olhou para o laptop, para os e-mails não respondidos, para os relatórios que precisava revisar. Então olhou para aquele menino pequeno, com olhos esperançosos e um sorriso tímido. Claro, Miguel. O que vamos pintar? Eles passaram a tarde no chão da sala, colorindo desenhos de dinossauros e foguetes espaciais. Clarice observava da cozinha, o coração apertado de uma forma diferente agora. Não era mais medo ou desespero. Era algo mais suave, mais perigoso. Era esperança. À noite, depois que Miguel dormiu, Benjamin e Clarice sentaram no sofá, conversando sobre coisas triviais. Ela contou sobre sua infância no interior, sobre sonhos que teve antes que a vida os esmagasse. Ele falou sobre a pressão de administrar uma empresa, sobre a solidão que vinha com o sucesso. Você já pensou em ter filhos? Clarice perguntou de repente. Benjamin ficou em silêncio por um momento. Sim, mas nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha parado tempo suficiente para procurar. Trabalho sempre foi minha prioridade. E agora? Agora, não sei. Acho que minhas prioridades estão mudando. Havia algo não dito pairando no ar, uma tensão delicada que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Clarice desviou o olhar, a mão automaticamente indo para a barriga. O bebê está chutando muito hoje. Posso sentir? Ela hesitou, depois assentiu. Benjamin colocou a mão gentilmente sobre a barriga dela, sentindo os movimentos pequenos, a vida pulsando sob sua palma. Era íntimo, vulnerável, e ambos sentiram algo mudando entre eles. Os meses seguintes trouxeram uma rotina reconfortante. Benjamin começou a sair mais cedo do escritório, ansioso para chegar em casa. Clarice florescia, a gravidez agora sendo vivida com cuidados médicos adequados, alimentação saudável, um lugar seguro para descansar. Miguel o chamava de tio Benjamin, e eventualmente apenas de tio B, um apelido que fazia o coração de Benjamin derreter. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. E o que nenhum deles sabia era que uma tempestade estava se aproximando, uma provação que testaria tudo o que estavam construindo juntos, porque em breve tudo mudaria de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. O quarto mês de convivência trouxe uma transformação completa. O apartamento que antes era um museu de móveis caros e silêncio agora respirava vida. Desenhos de Miguel cobriam a geladeira, brinquedos espalhados pela sala contavam histórias de tardes de brincadeiras. E o aroma de comida caseira substituiu o vazio que Benjamin nem sabia que existia. Uma manhã de sábado, Benjamin acordou com o cheiro de panquecas. Encontrou Clarice na cozinha, a barriga agora enorme aos 8 meses de gravidez, equilibrando uma espátula enquanto Miguel ajudava a colocar frutas em uma tigela. A cena era tão doméstica, tão perfeitamente normal, que Benjamin sentiu o peito apertar. "Bom dia, família", ele disse sem pensar, e então congelou ao perceber a palavra que havia usado. Clarice virou-se, um sorriso suave no rosto. "Bom dia. Fizemos seu café favorito." Miguel correu e abraçou as pernas de Benjamin. "Tio B, hoje você pode me levar ao parque? A mamãe disse que sim se você quiser." Benjamin pegou o menino no colo, sentindo o peso pequeno em seus braços. "Claro que posso. Que tal depois do café?" Eles comeram juntos, conversando sobre nada e tudo. Benjamin contou histórias engraçadas do escritório, Miguel falou sobre um desenho que viu na televisão, Clarice fez planos para o quarto do bebê. Era uma cena que qualquer um de fora pensaria ser de uma família normal. Mas ambos os adultos sabiam que aquilo era construído sobre bases frágeis, sobre uma bondade que poderia terminar a qualquer momento. Mas nenhum dos dois queria pensar nisso naquele momento. No parque, Benjamin empurrou Miguel no balanço enquanto Clarice sentava em um banco próximo, observando. Outras famílias estavam ali, crianças correndo, pais conversando. Ela se perguntava se algum deles imaginava a história por trás daquele homem elegante empurrando aquele menino no balanço. "Mamãe, olha como estou indo alto."
Miguel gritou, rindo. Cuidado, meu amor. Clarice respondeu, a mão protetora sobre a barriga. Benjamin diminuiu o ritmo, consciente dos medos de mãe que Clarice carregava. Ele havia aprendido tanto nos últimos meses sobre ser responsável por outra vida, sobre como cada decisão importava quando uma criança estava envolvida. Posso ir no escorregador? Miguel perguntou quando o balanço parou. Pode, mas com cuidado, Clarice disse. O menino saiu correndo, juntando-se a outras crianças na fila para o escorregador. Benjamin sentou-se ao lado de Clarice, ambos observando Miguel brincar. Ele está tão feliz, Clarice disse suavemente. Não o via assim há muito tempo. Crianças são resilientes, Benjamin respondeu. Mas você também está diferente, mais leve. Ela olhou para ele, realmente olhou, e Benjamin sentiu algo se mover em seu peito. Nos últimos meses, Clarice havia se transformado. Seus cabelos agora brilhavam limpos e saudáveis. Sua pele tinha recuperado a cor. Seus olhos não carregavam mais aquele desespero constante. Ela estava linda, e Benjamin teve que desviar o olhar para não demonstrar o que sentia. É porque não tenho medo o tempo todo, ela admitiu. Pela primeira vez em anos, posso dormir sem me preocupar se vamos ter comida no dia seguinte, se alguém vai nos machucar. Você nos deu isso, Benjamin. Nos deu paz. Ele não sabia o que dizer. As palavras pareciam inadequadas para expressar o que sentia. Essa mistura confusa de proteção, afeto e algo mais profundo que ele não tinha coragem de nomear. E se você está gostando desta história aqui no canal Relatos do Passado, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E conta aí nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo. Adoro saber de onde vocês são. Clarice, Benjamin começou, a voz hesitante. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela se virou para ele, expectante. O coração de Benjamin batia rápido, as palavras presas na garganta. Mas antes que pudesse continuar, um grito atravessou o parque. Mamãe! Ambos se levantaram imediatamente. Miguel estava no topo do escorregador, mas algo estava errado. Ele havia tropeçado, perdido o equilíbrio. Tudo aconteceu em câmera lenta e velocidade máxima ao mesmo tempo. O menino caiu do lado de fora do escorregador, despencando de uma altura de quase 3 metros. O som do corpo batendo no chão fez Clarice gritar. Benjamin correu, mais rápido do que jamais havia corrido na vida. Quando chegou, Miguel estava no chão, imóvel, um pequeno filete de sangue escorrendo de sua cabeça. Miguel! Miguel, meu filho! Clarice gritava, tentando chegar perto. Mas Benjamin a segurou gentilmente. Não o mova, ele disse, a voz firme apesar do pânico que sentia. Vou chamar uma ambulância. Os minutos seguintes foram um borrão caótico. A ambulância chegou, paramédicos correram com uma maca, Clarice chorava incontrolavelmente. Benjamin segurou a mão dela com força enquanto levavam Miguel para o hospital, sua pequena mão ainda segurando o brinquedo que carregava. Na sala de emergência, médicos correram com o menino para dentro. Uma enfermeira parou Clarice e Benjamin do lado de fora das portas duplas. Vocês são os pais? Sim, Benjamin respondeu automaticamente, sem pensar. Clarice olhou para ele surpresa, mas não o corrigiu. Aguardem aqui. O médico virá falar com vocês assim que possível. A espera foi torturante. Clarice andava de um lado para o outro, as mãos tremendo, lágrimas silenciosas escorrendo. Benjamin tentou se manter forte, mas por dentro estava despedaçado. Em apenas alguns meses, aquele menino havia se tornado parte de sua vida de uma forma que ele nunca imaginou possível. 2 horas depois, um médico finalmente apareceu. Seu rosto sério não prometia boas notícias. Família de Miguel? Sim, ambos disseram em uníssono. Ele sofreu um trauma craniano e uma lesão grave na medula espinhal. Conseguimos estabilizá-lo,
mas as próximas 48 horas são críticas. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Clarice segurou o braço de Benjamin, as pernas fraquejando. O quê? A lesão na coluna é séria. Mesmo que ele sobreviva, há uma grande possibilidade de que não consiga mais andar. A medula foi severamente danificada na região lombar. Vamos precisar fazer mais exames, mas vocês precisam se preparar para essa possibilidade. O mundo desabou. Clarice soltou um gemido animal, um som de dor tão profundo que parecia vir de suas entranhas. Suas pernas cederam, e Benjamin a segurou antes que caísse, ambos desmoronando no chão do corredor do hospital. Não, não, não. Clarice repetia como um mantra. Meu bebê, meu menino. Benjamin a abraçou com força, suas próprias lágrimas finalmente caindo. Ele vai ficar bem, ele sussurrou, sem acreditar nas próprias palavras. Vamos encontrar uma forma, eu prometo. Eles passaram aquela noite no hospital, alternando entre o quarto de Miguel na UTI e a sala de espera. O menino estava coberto de tubos e monitores, seu corpo pequeno quase desaparecendo entre os equipamentos médicos. Clarice segurava sua mão, cantando baixinho as canções de ninar que costumava cantar quando ele era bebê. Benjamin, enquanto isso, já estava ao telefone. Ligou para os melhores neurologistas do país, pesquisou tratamentos experimentais, consultou especialistas internacionais. Dinheiro não era problema, ele usaria cada centavo que tinha para salvar aquele menino. No terceiro dia, Miguel acordou. Seus olhos se abriram lentamente, confusos e assustados. Mamãe? Estou aqui, meu amor, Clarice disse, beijando sua testa. Estou aqui. Por que não consigo sentir minhas pernas, mamãe? A pergunta partiu corações. Clarice não conseguiu responder, as palavras presas na garganta. Foi Benjamin quem se aproximou, segurando a pequena mão de Miguel. Você teve um acidente, campeão, mas vamos cuidar de você. Vamos fazer tudo o que for possível para você ficar bem. Nos dias seguintes, a realidade se instalou. Os médicos confirmaram o pior. A lesão era permanente. Miguel teria que usar cadeira de rodas pelo resto da vida. A notícia foi devastadora, mas Clarice se recusou a aceitar como final. Havia uma determinação em seus olhos agora, uma força que vinha de algum lugar profundo que só mães conhecem. Deve haver algo, ela insistia com os médicos. Tratamentos novos, cirurgias experimentais, qualquer coisa. O neurologista-chefe, Dr. Cardoso, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis, puxou Benjamin e Clarice para uma conversa particular. Existe uma clínica na Europa trabalhando com células-tronco e terapias regenerativas. Os resultados são promissores, mas é experimental. Muito caro também, e não há garantias. Quanto? Benjamin perguntou imediatamente. Estamos falando de $500 mil, talvez mais, dependendo do tratamento necessário. Clarice sentiu o mundo girar. Era uma quantia impossível, um sonho inatingível. Mas então Benjamin disse algo que mudaria tudo. Eu pago. Tudo. Não importa o custo. Benjamin, não, Clarice protestou. É dinheiro demais. Você já fez tanto por nós. Não posso deixar você fazer isso. Ele se virou para ela, e havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Algo que ia além de bondade ou compaixão. Era amor. Amor real, profundo, incondicional. Clarice, você não entende. Vocês não são só pessoas que eu estou ajudando. Vocês se tornaram minha família. Miguel é como um filho para mim. E você... Ele parou, engolindo em seco. Você é tudo. Deixe-me fazer isso. Deixe-me lutar por vocês. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clarice. Ali, naquele corredor frio de hospital, cheirando a desinfetante e desespero, ela finalmente entendeu. O que havia começado como um encontro casual em uma calçada havia se transformado em algo muito maior.
Eles haviam se tornado uma família improvisada, unida não por sangue, mas por escolha. Está bem, ela sussurrou. Vamos lutar juntos. E assim começou uma jornada que nenhum deles imaginava. Benjamin mobilizou seus recursos, contatou a clínica na Europa, organizou viagens e tratamentos. Clarice, agora há dias de dar à luz, dividia-se entre cuidar de Miguel e preparar-se para o novo bebê. Uma semana antes da viagem para a Europa, Clarice entrou em trabalho de parto. Foram horas de dor e medo, mas quando finalmente o bebê nasceu, uma menina linda com os olhos escuros da mãe, algo mudou. Clarice segurou a filha nos braços, olhando para Benjamin, que estava ao lado da cama do hospital, depois para Miguel, que estava em sua cadeira de rodas ao lado, e viu sua família completa pela primeira vez. Seu nome vai ser Sofia, ela disse suavemente. Significa sabedoria, porque foi a sabedoria de aceitar ajuda que nos trouxe até aqui. Benjamin segurou a mão de Clarice, depois beijou delicadamente a testa dela. Não eram palavras de amor declarado ainda, mas o gesto dizia tudo. Miguel, em sua cadeira, olhava para a irmãzinha com admiração, já assumindo seu papel de irmão, mais velho protetor. 3 semanas depois, eles estavam em um avião com destino à Europa. Miguel, agora com 5 anos, estava assustado, mas tentava ser corajoso. A cadeira de rodas era nova, ainda estranha, mas ele estava aprendendo a usá-la. Benjamin havia modificado todo o apartamento para ser acessível, instalou rampas, alargou portas, transformou um dos quartos em uma sala de fisioterapia. A clínica em Zurique era diferente de tudo que haviam visto. Moderna, equipada com tecnologia de ponta, repleta de médicos que falavam de esperança em vez de limitações. O Dr. Weber, especialista em regeneração neural, examinou Miguel por horas. É uma lesão séria, ele disse finalmente, mas não impossível. Vamos usar células-tronco combinadas com estimulação elétrica e fisioterapia intensiva. Vai demorar meses, talvez anos, mas há chance. Uma chance real. Chance. A palavra mais bonita que Clarice havia ouvido em semanas. Os primeiros tratamentos foram difíceis. Miguel chorava de dor às vezes, os procedimentos invasivos demais para um corpo tão pequeno. Clarice segurava sua mão através de cada sessão, cantando as mesmas canções de ninar, prometendo que tudo ficaria bem. Benjamin estava sempre ali, trazendo brinquedos novos, contando histórias, fazendo tudo o que podia para distrair o menino. Sofia, agora com 2 meses, era um raio de luz em meio à escuridão. Seu sorriso desdentado tinha o poder de fazer até Miguel esquecer momentaneamente a dor. Eles haviam alugado um apartamento perto da clínica, criando uma rotina precária, mas funcional. À noite, depois que as crianças dormiam, Benjamin e Clarice conversavam. Falavam sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre sonhos que antes pareciam impossíveis. E uma noite, sob as estrelas de um céu suíço límpido, Benjamin finalmente disse as palavras que vinham engasgando há meses. Eu te amo, Clarice. Amo você, Miguel e Sofia. Quero que sejamos uma família de verdade, não por pena ou obrigação, mas porque não consigo imaginar minha vida sem vocês. Clarice olhou para ele, lágrimas nos olhos pela 1000ª vez desde que se conheceram. Mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo. Acho que te amo desde aquela primeira noite, quando você nos ofereceu não só comida, mas dignidade. Eles se beijaram ali, selando um compromisso que ia muito além de palavras. Eram 2 almas quebradas que haviam encontrado cura uma na outra, 2 vidas destruídas que estavam construindo algo novo juntas. Mas a jornada de Miguel ainda estava longe de terminar, e os desafios que viriam testariam essa família recém-formada de formas que nenhum deles poderia imaginar. Os meses em Zurique se transformaram em uma rotina de esperança e exaustão. Todas as manhãs, Miguel era levado para sessões de fisioterapia que duravam horas.
Seus pequenos músculos eram estimulados eletricamente, forçados a lembrar movimentos que o cérebro não conseguia mais comandar. As células-tronco injetadas em sua medula espinhal eram uma promessa microscópica, trabalhando em silêncio para reconstruir conexões que haviam sido destruídas. Clarice passava os dias entre a clínica e o apartamento, cuidando de Sofia, que agora tinha 4 meses e começava a balbuciar os primeiros sons. Benjamin dividia seu tempo entre videoconferências com o escritório no Brasil e estar presente para a família. Ele havia delegado muito da operação diária da empresa, priorizando algo que percebeu ser muito mais importante que qualquer contrato milionário. Mamãe dói. Miguel chorava durante uma das sessões, seu corpo pequeno tremendo com os impulsos elétricos. Eu sei, meu amor, eu sei, Clarice sussurrava, beijando sua testa suada. Mas você é tão forte, o menino mais forte que eu conheço. O Dr. Weber entrava com frequência, verificando progressos, ajustando tratamentos. Após 3 meses, ele chamou Benjamin e Clarice para uma reunião particular. Há sinais encorajadores, ele disse, mostrando imagens de ressonância magnética. As células-tronco estão se integrando. A atividade neural onde antes havia apenas silêncio, mas precisam entender que isso é apenas o começo. Mesmo com sucesso total, Miguel vai precisar de anos de fisioterapia. E a possibilidade de ele não andar como antes ainda existe. Mas há esperança? Clarice perguntou, a voz frágil. Sim, há esperança. Aquela palavra sustentou-os pelos meses seguintes. Benjamin vendeu alguns ativos para continuar financiando o tratamento, que se revelou ainda mais caro do que previsto. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Viu cada centavo gasto como investimento na felicidade de pessoas que amava. Uma tarde, enquanto Clarice amamentava Sofia no apartamento, ela recebeu uma ligação de uma advogada. Seu coração gelou quando ouviu o nome do ex, o pai biológico de Miguel e Sofia. Ele está processando pela guarda das crianças, a advogada explicou. Alega que você é incapaz de prover um ambiente estável e que as crianças estariam melhor com ele. Clarice sentiu o mundo desmoronar novamente, mas ele nos abandonou. Nunca pagou um centavo de pensão. Como pode fazer isso? Infelizmente, ele descobriu sobre o tratamento caro de Miguel através de redes sociais. Acha que pode lucrar com isso, pedir pensão retroativa, talvez até parte da herança se você casar com o Sr. Benjamin. A notícia destruiu Clarice. Ela passou dias em pânico, imaginando perder seus filhos para um homem que nunca os quis, que só aparecia agora por interesse financeiro. Benjamin, ao saber, ficou furioso de uma forma que Clarice nunca havia visto. Ele não vai tirar essas crianças de você. Benjamin disse, a voz firme. Vou contratar os melhores advogados. Vou fazer o que for preciso. Mas havia um problema. Legalmente, Benjamin não tinha direitos sobre as crianças. Ele era apenas um amigo, um benfeitor. O pai biológico, por pior que fosse, tinha mais direitos legais. Foi Miguel quem, sem saber, deu a solução. Tio B, ele disse uma noite, deitado na cama enquanto Benjamin lia uma história. Por que você não é meu pai de verdade? A pergunta pegou Benjamin desprevenido. Como assim, campeão? Você cuida da gente, está sempre aqui, ama a mamãe. Eu vejo. Por que você não casa com ela e vira nosso pai de verdade? Benjamin sentiu os olhos arderem. Você gostaria disso? Sim, muito. O outro homem, ele nunca foi meu pai. Ele ia embora quando eu chorava. Mas você fica. Você sempre fica. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Benjamin encontrou Clarice na cozinha. Ela estava preparando chá, os ombros tensos com a preocupação do processo judicial que se aproximava. Clarice, ele começou, o coração batendo forte. Eu tenho uma proposta. E antes que diga qualquer coisa, escute até o fim. Ela se virou, curiosa e apreensiva.
Case comigo. Não por conveniência legal, não só para proteger as crianças, embora isso seja parte. Case comigo porque eu te amo, porque amo Miguel e Sofia como se fossem meus próprios filhos. Porque não consigo imaginar um futuro onde vocês não estejam comigo. Case comigo e me deixe adotá-los, dar meu nome a eles, ser o pai que merecem. Clarice ficou em silêncio por tanto tempo que Benjamin começou a temer ter cometido um erro. Mas então ela sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Eles se casaram 2 semanas depois em uma cerimônia simples em Zurique. Miguel estava em sua cadeira de rodas, vestindo um pequeno terno que Benjamin havia comprado especialmente para a ocasião. Sofia, aos 6 meses, dormia tranquilamente nos braços de uma enfermeira que haviam contratado para ajudar com as crianças. O Dr. Weber e sua equipe estavam presentes, junto com alguns funcionários da clínica que haviam se afeiçoado àquela família improvável. Não havia flores elaboradas ou decorações extravagantes. Apenas 2 pessoas que haviam encontrado amor nas circunstâncias mais improváveis, prometendo passar suas vidas juntos. Quando Benjamin colocou a aliança no dedo de Clarice, Miguel aplaudiu da cadeira, e até Sofia pareceu dar um gritinho de aprovação. A lua de mel foi adiada indefinidamente. Havia tratamentos a continuar, processos a lutar, vidas a reconstruir. Mas naquela noite, depois que as crianças dormiram, Benjamin e Clarice ficaram na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Nunca imaginei que minha vida seria assim, Clarice disse suavemente. Há 1 ano, eu estava pedindo comida na rua. Hoje sou casada com um homem incrível. Meu filho está recebendo tratamento de ponta. Minha filha tem tudo o que precisa. A vida tem um jeito estranho de nos surpreender. Benjamin respondeu, puxando-a para mais perto. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Eu estava vivendo, mas não estava vivo. Vocês me deram propósito. Os processos de adoção foram iniciados imediatamente. O pai biológico tentou lutar, mas a equipe de advogados de Benjamin era implacável. Documentaram cada abandono, cada pagamento não feito, cada momento em que aquele homem escolheu sua conveniência sobre seus filhos. O juiz, vendo o amor óbvio que Benjamin tinha pelas crianças e a estabilidade que proporcionava, concedeu a adoção completa. Miguel e Sofia agora eram oficialmente santos, o sobrenome de Benjamin. Clarice também havia mudado seu nome, deixando para trás o passado doloroso. Mas a maior vitória ainda estava por vir. 6 meses após o início do tratamento, durante uma sessão de fisioterapia, algo extraordinário aconteceu. Miguel, concentrado em um exercício que fazia milhares de vezes, sentiu algo diferente. Um formigamento. Depois, uma sensação de calor. E então, pela primeira vez em meses, seu dedão do pé se mexeu. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível. Mas o fisioterapeuta viu. Clarice, que observava da cadeira ao lado, viu. E Miguel, com os olhos arregalados de choque e esperança, definitivamente sentiu. Eu mexi, ele sussurrou, como se tivesse medo de que falar alto quebrasse o encanto. Mamãe, eu mexi meu pé. O Dr. Weber foi chamado imediatamente. Ele testou, mediu, verificou. E então, com um sorriso raro em seu rosto, normalmente sério, confirmou. As conexões neurais estão se regenerando. Isso é mais do que esperávamos neste estágio. A notícia se espalhou pela clínica como fogo. Enfermeiros vinham cumprimentar Miguel, outros pacientes e famílias que haviam conhecido a família Santos durante esses meses compartilhavam a alegria. Benjamin, que estava em uma reunião por vídeo no apartamento, largou tudo e correu para a clínica quando Clarice ligou chorando de felicidade. Mas o Dr. Weber foi cuidadoso em temperar expectativas. Isso é maravilhoso, mas ainda há um longo caminho. Um dedo não significa que ele vai andar amanhã. Pode levar meses, até anos de fisioterapia intensiva. E sempre há a possibilidade de platô,
de não progredir além deste ponto. Mas é possível? Benjamin perguntou. É possível que ele ande novamente? O médico hesitou, depois assentiu lentamente. Sim, é possível. Possível. Era tudo que precisavam ouvir. Os meses seguintes foram intensos. Miguel trabalhava duro todos os dias, empurrando seu corpo além dos limites. Primeiro foi o dedão, depois os outros dedos. Semanas depois, ele conseguiu flexionar o tornozelo. Cada pequena vitória era celebrada como um milagre, porque para eles era exatamente isso. Sofia começou a engatinhar durante esse período, movendo-se pelo apartamento com a curiosidade típica de bebês. Ironicamente, ela estava aprendendo a se mover ao mesmo tempo que o irmão mais velho reaprendia. Benjamin costumava sentar com os dois no chão, incentivando ambos, criando uma competição amigável que fazia Miguel rir. Olha, Miguelzinho, Clarice dizia, a Sofia está quase te alcançando. Você vai deixar sua irmãzinha te vencer? E Miguel, com aquela determinação feroz que só crianças que passaram por provações possuem, trabalhava ainda mais duro. Foi em uma tarde chuvosa de outono, quase um ano após o acidente, que o impossível aconteceu. Miguel estava em sua sessão usual de fisioterapia, segurando as barras paralelas que se tornaram tão familiares. O fisioterapeuta estava atrás dele, pronto para apoiar caso caísse. Clarice e Benjamin observavam do lado, como faziam todos os dias. Vamos tentar mais um passo, o fisioterapeuta encorajou. Miguel respirou fundo. Seus braços tremiam com o esforço de sustentar o próprio peso. E então, com uma concentração visível em seu rosto pequeno, ele moveu a perna direita. Não foi um passo completo, mais um arrasto. Mas foi movimento consciente, controlado. De novo, o terapeuta disse, a voz emocionada. Miguel repetiu. E depois de novo. E de novo. Cada movimento era doloroso, exaustivo, mas era movimento. Era progresso. Era esperança materializada. Clarice cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Benjamin tinha um braço ao redor dela, seu próprio rosto molhado. Depois de 3 passos, Miguel estava exausto, suor escorrendo pelo rosto. Mas quando olhou para os pais, havia um orgulho brilhando em seus olhos que valia mais do que qualquer diploma ou troféu. Eu andei, ele disse simplesmente. Eu realmente andei. O caminho ainda seria longo. Haveria recaídas, dias ruins, momentos de frustração. Mas aquele dia marcou uma virada. O impossível havia se tornado possível. O menino que os médicos disseram que nunca mais andaria havia dado seus primeiros passos. Naquela noite, a família comemorou com um jantar simples no apartamento. Sofia, agora com 10 meses, batia palmas sem entender exatamente o porquê, mas feliz por ver todos sorrindo. Miguel estava exausto, mas feliz de uma forma que transcendia palavras. Pai, ele disse de repente olhando para Benjamin. Era a primeira vez que usava aquela palavra, sem o tio na frente. Benjamin sentiu o coração apertar. Sim, filho. Obrigado por não desistir de mim. Nunca. Benjamin respondeu, a voz embargada. Nunca vou desistir de você, de nenhum de vocês. Clarice segurou as mãos dos dois, formando um círculo. Sofia engatinhou para o meio, querendo fazer parte daquele momento. Ali, em um apartamento alugado em outro país, longe de tudo que conheciam, eles eram completos. Eram uma família forjada não por sangue ou circunstância, mas por escolha consciente de permanecer juntos através de cada tempestade. Os meses seguintes trouxeram mais progressos. Miguel estava agora usando muletas em vez da cadeira de rodas. Não podia andar por longas distâncias ainda, e seus passos eram desajeitados, mas era infinitamente melhor do que a sentença permanente que havia sido diagnosticada. O Dr. Weber, que havia se tornado não apenas médico, mas amigo da família, acompanhava cada progresso com admiração. Ele é extraordinário, dizia frequentemente.
A força de vontade desse menino é como nada que já vi. Mas Clarice sabia de onde vinha aquela força. Vinha do amor de uma família que se recusou a aceitar derrota. Vinha das horas intermináveis de Benjamin lendo histórias, fazendo Miguel rir mesmo nos dias mais difíceis. Vinha de Sofia, cuja presença inocente e alegre lembrava-os de que a vida continuava, que havia beleza mesmo na dor. E enquanto eles se preparavam para o que viria a seguir, nenhum deles imaginava que o maior desafio ainda estava por vir. Um obstáculo que testaria não apenas a recuperação física de Miguel, mas a própria essência do amor que os mantinha unidos. 15 meses haviam se passado desde o acidente. Miguel agora tinha 6 anos e, com o uso de muletas, conseguia se locomover pela clínica e pelo apartamento. Os médicos estavam impressionados com sua evolução, chamando-o de caso excepcional nos relatórios que escreviam. Benjamin continuava financiando cada sessão, cada novo tratamento experimental que surgisse, sem hesitar nem por um segundo. Sofia já tinha 1 ano e meio e começara a dar seus primeiros passos vacilantes. Havia algo poético nisso. Miguel e Sofia aprendendo a andar juntos, cada um em seu próprio ritmo, cada um com seus próprios desafios. Clarice frequentemente sentava no chão entre os dois, encorajando ambos, seu coração se partindo e se remontando 1000 vezes por dia. Uma manhã, Benjamin recebeu uma ligação urgente do Brasil. Sua empresa estava enfrentando uma crise séria. Um dos principais investidores havia retirado suporte, funcionários ameaçavam greve, contratos estavam sendo cancelados. Era o tipo de situação que exigia sua presença física imediata. Preciso voltar, ele disse a Clarice naquela noite, o rosto marcado pela preocupação. Só por algumas semanas, para acertar as coisas. Clarice sentiu o pânico subir. Haviam se tornado tão dependentes um do outro, dessa unidade que construíram. A ideia de Benjamin longe, mesmo temporariamente, parecia insuportável. E se algo acontecer aqui? Com Miguel, o tratamento está estável agora. Vocês ficam aqui, continuam a rotina. Eu volto assim que resolver tudo. Ele segurou as mãos dela. São só semanas, meu amor. Vamos ficar bem. Mas a vida tinha outros planos. 3 dias após a partida de Benjamin, Miguel acordou com febre alta. Inicialmente, Clarice pensou ser apenas uma gripe simples, algo comum em crianças, mas a febre persistiu. No segundo dia, Miguel começou a reclamar de dor nas pernas, exatamente nas áreas onde havia recuperado sensação. No terceiro dia, ele não conseguiu se levantar da cama. O pânico que Clarice sentiu foi visceral. Ligou para o Dr. Weber, que pediu que o trouxesse imediatamente à clínica. Os exames foram rápidos, mas completos. O médico voltou com um rosto que Clarice aprendeu a temer, aquela expressão controlada que escondia más notícias. Há uma infecção na área da cirurgia, ele explicou, provavelmente dormindo há meses, agora ativada. Se não tratarmos de forma agressiva, pode desfazer todo o progresso que Miguel fez. O que isso significa? Clarice perguntou, embora já soubesse a resposta. Significa que ele pode voltar ao estado inicial, paralisia completa. E desta vez pode ser permanente. Seu sistema está rejeitando parte do tratamento com células-tronco. O mundo desabou novamente. Clarice ligou para Benjamin, chorando tanto que mal conseguia falar. Ele pegou o próximo voo, abandonando as reuniões, a empresa, tudo. Chegou 16 horas depois, direto do aeroporto para a clínica, encontrando Clarice dormindo em uma cadeira ao lado da cama de Miguel. O menino estava pálido, conectado a diversos aparelhos, seus olhos fechados em sono febril. Benjamin sentou-se do outro lado da cama, segurando a mão pequena de Miguel. Eu estou aqui, campeão, ele sussurrou. Papai está aqui. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Os médicos combatiam a infecção com antibióticos potentes, mas o dano já estava feito. Miguel perdia sensação nas pernas novamente, voltando à cadeira de rodas.
Todo o progresso duramente conquistado parecia estar se desfazendo diante dos olhos deles. Uma noite, já tarde, quando Clarice finalmente conseguiu fazer Sofia dormir no apartamento e voltou à clínica, encontrou Benjamin sentado sozinho no corredor, a cabeça entre as mãos. Era a primeira vez que o via verdadeiramente quebrado. Eu falei com ele, Benjamin disse, a voz rouca. Voltei para cuidar de negócios, de coisas que não importam. E ele piorou. Clarice sentou-se ao lado dele, passando o braço pelos ombros. Você não falhou. Você é o melhor pai que Miguel poderia ter. A vida às vezes apenas acontece. Há mais um tratamento, Benjamin disse depois de um longo silêncio. O Dr. Weber me contou, é extremamente experimental, testado em apenas 5 pacientes no mundo. Envolve uma cirurgia para remover o tecido infectado e reimplantar novas células-tronco, mas as chances de sucesso são de 50%. E se não funcionar, Miguel nunca mais terá outra chance. Seria o fim. Clarice sentiu o ar faltar. E se não fizermos nada? Ele fica na cadeira de rodas permanentemente, mas vive. É uma vida limitada, mas é vida. A escolha era impossível. Arriscar tudo na esperança de recuperação completa ou aceitar uma existência limitada, mas segura. Era o tipo de decisão que destruía a paz, que assombrava pelo resto da vida independentemente do que escolhessem. Precisamos perguntar a ele, Clarice disse finalmente. Miguel é jovem, mas é sua vida. Ele merece ter voz. No dia seguinte, quando Miguel estava mais alerta, eles se sentaram ao lado da cama dele. Benjamin explicou a situação da forma mais simples possível, sem esconder a gravidade, mas também sem assustá-lo desnecessariamente. Miguel escutou tudo com uma seriedade impressionante para uma criança de 6 anos. Quando Benjamin terminou, houve um longo silêncio. O menino olhou para suas pernas inúteis sob o cobertor, depois para os pais que tanto amava. Eu quero tentar, ele disse finalmente, a voz pequena mas firme. Eu não quero parar de lutar. Vocês nunca desistiram de mim. Eu não vou desistir de mim também. Lágrimas escorreram pelos rostos de ambos os pais. Ali estava uma criança que havia perdido tanto, sofrido tanto, e ainda assim escolhia esperança sobre segurança. Escolhia lutar mesmo sabendo que podia perder tudo. A cirurgia foi marcada para dali a 1 semana. Precisavam primeiro estabilizar Miguel, reduzir a infecção o suficiente para que o procedimento fosse viável. Foram 7 dias de agonia, de contar cada hora, de rezar para deuses em que mal acreditavam. Benjamin cancelou tudo no Brasil. A empresa podia falir, contratos podiam ser perdidos, nada disso importava comparado a estar ali para seu filho. Clarice mal comia, mal dormia, dividindo-se entre Sofia no apartamento e Miguel na clínica. E sabe, se você está acompanhando esta história aqui no canal Relatos do Passado e está sentindo cada emoção com a gente, deixa um comentário aí embaixo dizendo de onde você está assistindo. É incrível saber que pessoas de tantos lugares diferentes estão vivendo essa jornada conosco. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Ativa o sininho, porque tem muito mais história pela frente e você não vai querer perder nenhum momento. Na noite anterior à cirurgia, a família inteira se reuniu no quarto do hospital. Sofia, que era pequena demais para entender, mas sentia atenção, ficou quieta no colo de Clarice. Miguel estava calmo, uma calma que vinha de aceitação, de paz com a escolha que havia feito. Não importa o que aconteça amanhã, ele disse, olhando para Benjamin e Clarice, eu quero que vocês saibam que sou feliz. Vocês me deram uma família, me deram amor. Isso vale mais do que andar. Benjamin precisou sair do quarto por um momento, emoções transbordando. Clarice segurou Miguel perto do coração, cantando as mesmas canções de ninar que cantava desde que ele era bebê, desde aqueles dias terríveis nas ruas, quando tudo que tinham era um ao outro. A cirurgia durou 9 horas.
9 horas de Benjamin e Clarice sentados na sala de espera, segurando as mãos um do outro, Sofia alternando entre dormir e brincar despreocupadamente, inconsciente da gravidade do momento. Enfermeiros passavam com olhares compassivos. Outros familiares, em suas próprias vigílias, compartilhavam silêncios solidários. Quando o Dr. Weber finalmente saiu da sala cirúrgica, seu rosto estava cansado, mas não revelava nada. Benjamin e Clarice se levantaram simultaneamente, corações na garganta. A cirurgia foi bem, ele disse, e ambos soltaram respirações que não sabiam estar segurando. Removemos todo o tecido infectado e reimplantamos as células-tronco. Os próximos dias serão críticos. Vamos saber se funcionou dentro de 72 horas. 72 horas. 3 dias que pareceriam uma eternidade. Miguel passou os primeiros 2 dias em coma induzido, permitindo que o corpo se recuperasse do trauma da cirurgia. No 3º dia, quando começaram a reduzi-lo dos sedativos, o Dr. Weber fez os testes preliminares. Tocou várias partes das pernas de Miguel com um objeto pontiagudo, procurando qualquer sinal de sensação. Miguel estava consciente, mas grogue, os olhos lutando para focar. Você sente isso? O médico perguntava a cada toque. Não, não. Espera, sim, eu sinto. A voz de Miguel era fraca, mas havia esperança nela. Eu sinto minha perna. Foi como se o sol nascesse dentro daquele quarto de hospital. O Dr. Weber continuou os testes, cada resposta positiva, construindo esperança sobre esperança. Clarice chorava silenciosamente. Benjamin tinha um braço ao redor dela, seu próprio rosto molhado. Mas o médico temperou o entusiasmo. Sensação não garante movimento. Vamos precisar esperar mais algumas semanas antes de tentar fisioterapia. O tecido precisa cicatrizar completamente. As semanas seguintes foram uma tortura de paciência. Miguel precisava ficar imóvel na cama, permitindo que seu corpo se curasse. Para uma criança ativa que havia lutado tanto para se mover novamente, era uma prisão frustrante. Benjamin trouxe jogos, livros, contava histórias elaboradas. Sofia, agora permitida em visitas curtas, trazia desenhos que fazia, pequenas obras de arte que eram coladas na parede ao redor da cama de Miguel. Clarice raramente saía da clínica. Ela havia montado praticamente uma casa no quarto, com Sofia transitando entre o apartamento com uma babá e visitas ao irmão. A família tinha se adaptado a viver em espaços médicos, em salas de espera, em corredores que cheiravam a desinfetante e esperança. Finalmente, após 6 semanas, o Dr. Weber deu permissão para começar fisioterapia leve. Era um momento de medo e expectativa. Eles haviam apostado tudo nessa cirurgia. Se não funcionasse, não havia plano B. Miguel foi levado para a sala de fisioterapia em uma cadeira de rodas. O fisioterapeuta, o mesmo que havia trabalhado com ele durante meses antes da infecção, estava lá com um sorriso encorajador. Benjamin e Clarice observavam de perto, mal respirando. Vamos começar devagar, o terapeuta disse. Quero que você tente mexer os dedos dos pés. Miguel fechou os olhos, concentrando-se com intensidade que era palpável no ar. Segundos passaram, depois minutos. Nada aconteceu. Clarice sentiu o desespero começar a subir, mas então, tão sutilmente que quase não foi perceptível, o dedão do pé direito de Miguel se moveu. Eu mexi. Miguel sussurrou, os olhos se abrindo em choque. Eu realmente mexi. Foi o início de uma longa jornada de recuperação, mas desta vez era diferente. Desta vez, o progresso era mais rápido, mais sólido. As células-tronco haviam pego de uma forma que não conseguiram antes. Miguel não apenas recuperou sensação, mas começou a recuperar controle motor. 2 meses após a cirurgia, ele deu seus primeiros passos sem apoio. Eram vacilantes.
inseguros, mas eram passos independentes. 3 meses depois, estava caminhando pelo corredor da clínica, segurando a mão de Benjamin de um lado e Clarice do outro, Sofia engatinhando rapidamente ao lado tentando acompanhar. O Dr. Weber chamou isso de milagre médico. Benjamin e Clarice sabiam que era mais do que isso. Era amor materializado, era uma família que se recusou a desistir, era a força de vontade de uma criança que tinha todas as razões para se render, mas escolheu lutar. Mas enquanto celebravam essa vitória, nenhum deles sabia que outro desafio os esperava, um que não envolvia medicina ou procedimentos, mas sim o próprio coração de quem eles eram como família. Porque às vezes as batalhas mais difíceis não são contra doenças ou limitações físicas, mas contra nossos próprios medos e inseguranças. 18 meses após o acidente, a família Santos finalmente retornou ao Brasil. Miguel agora caminhava sozinho, sem muletas, com apenas um leve mancar que os médicos diziam que provavelmente desapareceria com mais fisioterapia. Sofia tinha 2 anos e falava frases completas, uma criança vibrante que trazia alegria para cada ambiente que entrava. O apartamento em que tudo começou havia sido completamente reformado durante a ausência deles. Benjamin contratou designers para criar um espaço que fosse verdadeiramente um lar, não apenas uma residência de solteiro. Havia um quarto decorado com temas espaciais para Miguel, outro em tons pastéis para Sofia, e o quarto principal onde Benjamin e Clarice dormiriam juntos, finalmente tendo a privacidade e intimidade que um casal merecia. Mas a volta não foi tão simples quanto imaginavam. A empresa de Benjamin havia sobrevivido à crise, mas estava enfraquecida. Ele precisava dedicar longas horas no escritório para estabilizar as operações, o que significava menos tempo em casa. Clarice, acostumada com sua presença constante durante os meses em Zurique, sentia sua falta de forma quase física. Você está sempre trabalhando, ela comentou uma noite, quando Benjamin chegou em casa perto da meia-noite novamente. Eu sei, amor, mas preciso recuperar o que perdemos. Foi muito dinheiro gasto em tratamentos, e a empresa quase faliu quando estive fora. Ele massageou as têmporas cansado. É temporário, mas temporário se transformou em semanas, depois meses. Miguel estava frequentando uma escola especial, fazendo fisioterapia 3 vezes por semana, se adaptando a uma vida normal. Sofia estava na creche, fazendo amiguinhos, e Clarice, pela primeira vez em anos, estava sozinha. Era uma solidão estranha. Ela tinha tudo o que sempre sonhou, uma casa linda, filhos saudáveis, segurança financeira. Mas havia um vazio que crescia. Benjamin estava lá fisicamente quando chegava em casa, mas sua mente estava sempre em outro lugar, em contratos e reuniões e problemas que Clarice não entendia. Uma tarde, enquanto esperava buscar Miguel da escola, Clarice encontrou um grupo de mães conversando. Uma delas, Fernanda, começou uma conversa amigável. Você é nova aqui, não é? Fernanda perguntou com um sorriso caloroso. Sim, acabamos de voltar da Europa. Meu filho estava fazendo tratamento lá. As mães se interessaram, fizeram perguntas e Clarice contou uma versão resumida da história. Quando terminou, Fernanda a olhou com admiração. Seu marido deve te amar muito para fazer tudo isso. Ele ama, Clarice disse, mas havia hesitação em sua voz. Ou amava. Às vezes eu não sei mais. Foi a primeira vez que admitiu em voz alta os medos que carregava. As mães a convidaram para um café e Clarice, desesperada por conexão adulta, aceitou. Elas se tornaram amigas e essas tardes de café se tornaram um refúgio onde Clarice podia ser apenas ela mesma, não uma mãe ou esposa, apenas Clarice. Benjamin notou a mudança nela, como estava mais independente, menos necessitada de sua presença constante. Ele deveria ter ficado feliz que ela estivesse fazendo amigos, criando sua própria vida. Mas ao invés disso, sentiu um medo crescente de que estava perdendo-a. A tensão entre eles cresceu silenciosamente.
Não eram brigas grandes ou discussões acaloradas. Era pior, era uma distância fria, um afastamento gradual de duas pessoas que haviam estado tão conectadas. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, Benjamin finalmente confrontou o problema. Estamos nos perdendo, Clarice. Ela estava na varanda, olhando a cidade iluminada. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Sobrevivemos a tanta coisa. Por que agora, quando finalmente temos paz, estamos nos afastando? Clarice se virou para ele, lágrimas nos olhos. Porque em Zurique nós só tínhamos um ao outro. Estávamos unidos contra o mundo, lutando pela vida do nosso filho. Agora estamos de volta à vida real e eu não sei qual é meu lugar nela. Você tem sua empresa, suas reuniões. As crianças têm escola e amigos. E eu não sei mais quem sou além de mãe e esposa. As palavras atingiram Benjamin como um soco. Ele havia pensado que estava trabalhando por eles, reconstruindo o que sacrificou para salvar Miguel, mas no processo havia esquecido de cuidar do que realmente importava. Desculpa, ele disse, a voz quebrada. Eu estava tão focado em recuperar dinheiro, em provar que ainda era capaz de administrar a empresa, que esqueci que você precisa de mim também. Que nossa família precisa de mim, não do meu dinheiro. Clarice foi até ele, colocando as mãos no rosto dele. Eu não me casei com sua conta bancária, Benjamin. Me casei com o homem que me ofereceu comida quando eu estava desesperada, que segurou minha mão durante cada cirurgia, que leu histórias para Miguel todas as noites. Eu sinto falta desse homem. Ele está aqui, Benjamin sussurrou. Ele sempre esteve, só ficou perdido por um tempo. Eles se beijaram ali, na varanda, sob as estrelas da cidade, reconectando-se de uma forma que não faziam há meses. Era um beijo que pedia desculpas, que prometia mudanças, que renovava votos que haviam dado em uma cerimônia simples em Zurique. Na manhã seguinte, Benjamin fez algo que chocou todos no escritório. Anunciou que estava promovendo seu vice-presidente a CEO. Ele ficaria como presidente do conselho, tomando decisões estratégicas, mas não estaria mais envolvido nas operações diárias. Passei anos construindo essa empresa, ele explicou em uma reunião com a diretoria. Mas descobri que há coisas mais importantes. Minha família quase se despedaçou enquanto eu estava ocupado salvando algo que pode ser substituído. Meus filhos, minha esposa, eles não podem. Houve resistência, claro. Investidores questionaram. Alguns acharam que ele estava cometendo um erro, mas Benjamin estava firme. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava escolhendo algo além de trabalho e dinheiro. Os meses seguintes trouxeram uma transformação. Benjamin estava presente de verdade agora. Levava Miguel à fisioterapia, buscava Sofia na creche, jantava em casa todas as noites. Ele e Clarice começaram a ter encontros semanais, reaprendendo a ser um casal além de pais. Miguel estava prosperando. Seu mancar havia quase desaparecido, e ele agora corria no pátio da escola com outras crianças. Às vezes, quando Clarice o observava, tinha que segurar as lágrimas ao lembrar daqueles dias terríveis, quando médicos diziam que ele nunca mais andaria. Uma tarde, a professora de Miguel pediu para falar com Benjamin e Clarice. Eles foram nervosos, imaginando problemas. Mas a professora sorriu ao vê-los. Miguel é uma criança extraordinária, ela começou. Não apenas pela recuperação física, mas por sua empatia. Há um menino novo na turma com deficiência física e Miguel tem sido seu maior defensor. Ajuda-o, defende-o de provocações, ensina os outros sobre respeito. Perguntei a ele por que fazia isso, e sabe o que ele disse? Benjamin e Clarice esperaram, corações apertados. Ele disse, meu pai me ensinou que quando você recebe amor e ajuda, você passa adiante. É assim que o mundo fica melhor. Vocês estão criando um ser humano incrível. Clarice chorou ali mesmo, na sala da professora. Todo o sofrimento, todas as noites sem dormir,
Todas as decisões impossíveis, tudo havia valido a pena. Não apenas porque Miguel podia andar novamente, mas porque ele havia aprendido as lições certas sobre bondade e compaixão. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Benjamin e Clarice sentaram na mesma mesa onde tudo começou, na parte de fora do restaurante onde se encontraram pela primeira vez. O gerente os reconheceu, ofereceu a mesma mesa e eles aceitaram com gratidão. "Você lembra daquela noite?" Clarice perguntou, olhando para o lugar na calçada onde havia parado com Miguel, desesperada e faminta. "Como poderia esquecer? Foi a noite em que minha vida mudou completamente." Benjamin segurou a mão dela sobre a mesa. "Você sabe o que eu estava pensando naquele dia, antes de você aparecer?" "O quê?" "Eu estava pensando que tinha tudo e não tinha nada. Dinheiro, sucesso, apartamento enorme. Mas voltava para casa todas as noites para paredes vazias e silêncio. Estava considerando vender tudo, recomeçar em outro lugar, porque nada fazia sentido mais. E então eu apareci, uma moradora de rua pedindo comida. E então você apareceu e me salvou, tanto quanto eu salvei vocês. Me deu propósito, família, amor. Me ensinou que riqueza real não está em contas bancárias, mas em abraços antes de dormir, em risadas no café da manhã, em segurar a mão de alguém durante tempos difíceis." Clarice limpou as lágrimas que escorriam. "Nós salvamos uns aos outros. Miguel também. Aquele menino nos ensinou sobre força, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. E Sofia nos ensinou sobre alegria pura, sobre como é possível ser feliz mesmo em meio ao caos." Eles pediram a mesma refeição daquela primeira noite. O garçom, o mesmo que os havia servido, comentou sobre como era bonito ver que haviam ficado juntos. Se ele soubesse toda a história, as cirurgias, os tratamentos, as noites em hospitais estrangeiros, as decisões impossíveis. Quando terminaram de comer, Benjamin pagou a conta e eles caminharam de mãos dadas pelas mesmas ruas onde Clarice costumava dormir com Miguel. Ela parou em frente a um viaduto que reconheceu. "Era ali", ela disse suavemente. "Era ali que dormíamos antes de te conhecer." Benjamin olhou para o espaço escuro sob o concreto, imaginando Clarice grávida e Miguel pequeno, vulneráveis e assustados. "Nunca mais", ele disse firmemente. "Nunca mais vocês vão conhecer esse tipo de desespero. Eu sei, mas às vezes preciso lembrar de onde viemos, para não esquecer o valor do que temos agora." Eles voltaram para casa, onde a babá estava esperando. As crianças dormiam pacificamente em seus quartos confortáveis, cobertos por cobertores macios, barrigas cheias, sonhando sonhos felizes de crianças amadas. Anos se passariam. Miguel se tornaria um fisioterapeuta, dedicando sua vida a ajudar outras crianças com lesões na medula espinhal. Sofia se tornaria médica, inspirada pelas pessoas que salvaram a vida do irmão. E Benjamin e Clarice envelheceriam juntos, sempre se lembrando daquela noite em um restaurante quando o destino interveio. Mas tudo isso estava no futuro. Por agora, eles eram apenas uma família, imperfeita mas completa, construída sobre fundações de bondade inesperada e amor que se recusou a desistir. Clarice frequentemente pensava naquela versão dela mesma, desesperada na calçada, sem saber que estava a minutos de encontrar salvação. Se pudesse voltar e dizer algo àquela mulher assustada, seria simplesmente: "Aguenta firme. Tem alguém esperando por você que vai mudar tudo. E seu menino vai não apenas sobreviver, ele vai prosperar." E Benjamin, quando pensava naquele dia, agradecia por ter escolhido sentar do lado de fora, por ter notado aquela mulher e aquela criança, por ter escutado a voz dentro dele que disse para ajudar. Porque às vezes um único ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas várias, criando ondas que se espalham por gerações.
Essa é a história de como uma família foi forjada não por sangue ou circunstância, mas por escolha consciente de amar, de lutar, de nunca desistir. É uma história de segundas chances, de milagres médicos e humanos, de como a coisa mais valiosa que podemos dar um ao outro é simples compaixão. E se esta história tocou seu coração, se você sentiu cada emoção junto com essa família, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal Relatos do Passado e ativar o sininho. O próximo vídeo que estou preparando vai ser ainda mais emocionante, outra história de superação que vai te fazer acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Deixa aí nos comentários. Você já ajudou alguém que estava passando dificuldades ou já recebeu ajuda quando mais precisava? Adoro ler suas histórias. Cada comentário é importante para mim.